Olá, pessoal! Vocês já tiveram dúvidas sobre como usar respective e respectively? Esses dois termos já apareceram muitas vezes para mim de forma errada, por isso eu gravei esse vídeo aqui para vocês entenderem como eles funcionam. Se você tem interesse nesse assunto e em escrita científica em inglês em geral, já te convido para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Não se esqueça também de já deixar o like aqui, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar você. Então, hoje eu vou falar para vocês sobre respective e respectively. Vou começar com respective. Um jeito que eu já vi muitas pessoas usando errado é usar o respective como se fosse algo que já foi dito, né? Então, por exemplo, the respective book, e aí você falou de um livro anteriormente, e aí você fala isso, respective book, como se fosse assim, o livro em questão, o livro de que estamos falando, sabe? E o respective não tem esse sentido. Vejam só esse exemplo. The boys and their respective toys. Eu vou começar com um exemplo para ficar mais fácil de ilustrar para vocês esse uso específico do respective. E esse é o único uso, tá bom, gente? Não tem outros usos. Vejam só, a gente tem boys e a gente tem toys. Cada menino nessa frase tem um brinquedo que pertence a si. Então, os brinquedos são individuais, certo? Então, quando a gente coloca o respective aqui, a gente está falando o brinquedo de cada menino, certo? Sempre tem essa relação de dois elementos e o elemento que vem junto com o respective, ele pertence separadamente a cada uma das pessoas, ou dos animais, ou dos objetos que foi dito anteriormente. Ficou claro? Vamos para um exemplo prático agora. The existing brahmanas attach themselves to one or other of those three collections of sacred texts and the respective class of priests. O que a gente tem aqui? Os brahmanas, né, existentes se ligam um ou outro àquelas três coleções de textos sagrados e as respectivas classes de pastores. Imagino que seja algo como pastores, assim. O que acontece? Parece que esses priests, eu não sei o contexto aqui, gente, com o contexto ficaria mais claro, mas o que parece aqui? Que esses priests estão relacionados às three collections of sacred texts. Então, deve ter 3 priests, cada um relacionado a uma das coleções. Então, o respective tem classe, né, na verdade. Cada classe de priests está relacionada a uma coleção de sacred texts. Então, o respective vem criar essa relação de, olha, eu tenho 2 elementos aqui, dentro deles eu tenho um número plural, e aí eu tenho elementos que pertencem individualmente ao número plural anterior. Ficou claro? Vamos para mais um exemplo. Other cattle societies, all well caring for the interests of their respective breeds, are the Shorthorn Society of Great Britain and Ireland, the Lincolnshire Red Shorthorn Association, etc. E aí outras associações. Então, o que a gente tem? Outras sociedades pecuaristas, todas cuidando muito bem do interesse das suas respectivas crias, né, dos seus respectivos gados, são, e aí coloca o nome das sociedades. Aqui tinha uma lista grande de várias sociedades, mas não ia caber aqui. Mas quais são os elementos comparados? Comparados não, relacionados, né? A gente tem cattle societies, são sociedades pecuaristas, e a gente tem breeds. Breeds é como se fosse gado, né, ou crias. Então, cada sociedade cuida dos interesses da sua respectiva criação, do seu respectivo gado. Daí aqui o respective aparece como cada sociedade cuida separadamente da sua própria criação, do seu próprio gado. Ok? Acho que agora ficou bem claro. Se não tiver ficado, comentem aqui embaixo que eu venho explicar de outra forma. E aqui a gente tem um exemplo errado do que não fazer. We searched for documents indexed in the respective scientific platforms and for all years until April 2022. É aquele problema que eu falei para vocês. Essas scientific platforms foram mencionadas
anteriormente nesse texto aqui. Daí a pessoa, para retomar essas plataformas, usou respective. E essa não é a função do respective. Vejam que esse scientific platforms não está comparado com nada, né? Mesmo se fosse documents, os documents eles estão dentro da plataforma. As plataformas contêm os documentos, não tem uma relação de respective, entende? Então, melhor seria não colocar nada, só colocar indexed in the scientific platforms, certo? Que aí já resolveria, não precisaria usar respective nem outra coisa. Então, esse é um uso errado. Aqui está o exemplo sem o respective, que não é necessário. Bom, agora vamos para respectively. Eu acho que a maioria das pessoas entende como usa, mas algumas deixam passar alguns errinhos assim, eu vou comentar com vocês. Bom, para deixar bem claro quando que a gente usa respectively. Quando a gente tem dois ou mais elementos que têm dois ou mais variáveis, itens relacionados a esses elementos individualmente. É bem parecido com o respective, só que o uso é diferente, né? O respective a gente usa, é um adjetivo e a gente usa antes de um dos elementos. O respectively é um advérbio que vem quase sempre no final da frase, depois de uma vírgula. Então, como a gente tem esse exemplo aqui, né? Então, the values of A and B are X and Y, respectively. O que você quer dizer? Que o valor de A é X e que o valor de B é Y. E essa ordem é respeitada quando você coloca respectively, certo? Então, tem que tomar cuidado com isso. A ordem tem que ser a certinha. Vamos ao primeiro exemplo. Table 1 shows the values of the Christiansen Uniformity Coefficient, Statistical Uniform Coefficient and Application Efficiency were. Aí põe os números de cada um, depois respectively, vírgula, respectively. E aqui a gente tem que esse número aqui, 97.9, é do primeira variável, o segundo número é da segunda variável e o terceiro número da terceira variável. Então, o respectively cria essa relação e essa ordem, né? Então, é bem importante manter isso. Outro exemplo. The two new rhombotides presented cytotoxic activity with the X value of 32.5 and 15.7 against SW620, 20.9 and 8.7 against 8L60, and 44.3 and 6.8 against A549, respectively. Difícil. Vou explicar para vocês o que está acontecendo aqui. Porque quando eu li esse trecho, ele foi modificado em alguns pontos para eu colocar aqui no vídeo, né? Mas quando eu li esse artigo aqui, eu pensei, gente, mas está errado isso. Por que a pessoa colocou respectively se não tem elementos sendo comparados aqui? Ela colocou the two new rhombotides e aí depois grupos de valores, né? Então aqui do 32 até essa vírgula é um valor. Depois do 29.9 até essa vírgula é outro valor, como se fossem blocos, né? E depois do 44.3 até a vírgula é outro valor. Mas aí eu pensei, mas por que respectively? Não, porque são três blocos. E aqui em cima tá the two. Não precisa de respectively. O importante era mostrar esse SW620, o HL60 e o A549. Que são blocos, eles não estão relacionados a nada. Então, respectively aqui não faz nenhum sentido. Mas, olhando melhor, eu pensei, eu acho que tem a ver com A e o B. Né? Então, o 32.5 é o A e o 15.7 é o B. Aí, no segundo bloco, o 20.9 é o A e o 8.7 é o B. E aí, no terceiro bloco, o 44.3 é o A e o 6.8 é o B. Tá, depois que eu li e pensei um pouco, eu entendi o que a pessoa quis dizer. Mas eu não sei se ficou a melhor opção de todas. Eu acho que eu alteraria um pouco essa frase. Eu até não resolvi isso aqui, porque depois eu entendi, eu pensei, se eu entendi, eu acho que outras pessoas vão entender também. Mas eu acho que poderia estar um pouco mais explícito isso aqui. Talvez fazer uma frase para o SW620, e aí colocar o respective para A e B.
depois uma frase ou uma expressão, por exemplo, depois de 2 pontos, põe lá, against SW620, A and B presented cytotoxic activity with... algo assim. Eu acho que 2 pontos, começando pelo... Eu acho que isso aqui é um gene, alguma coisa assim. Coloca isso, depois isso aqui, e aí respectively. Deu pra entender? Mas foi só uma... Sim, dá pra entender desse jeito que tá, mas eu acho que poderia melhorar. Se vocês tiverem uma ideia, comentem aqui. E aqui, um exemplo errado. Peptide E demonstrated anti-cancer activity against all 3 cell lines, with X values of 3.2, 2.7 and 4.5 respectively. Esse respectively está querendo relacionar esses valores com essas 3 linhas de células. Mas quais são elas e qual é a ordem? Então, a ordem é uma coisa importante, como eu disse para vocês. Então, aqui, o que seria melhor? Seria melhor listar as células, inclusive está errado aqui, essa vírgula depois do AND tinha que estar antes, na verdade. Então, a gente coloca as células, né, against cell lines A, B and C, with X values of, e aí põe os valores, e aí, respectively, fica correto, tá? Porque aí dá para saber que o 2.3 é do A, o 3.7 é do B e o 4 é do C, ok? Bom, e era esse o conteúdo que eu tinha separado para esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida ou outra ideia de conteúdo, comentem aqui embaixo para eu saber. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e vejo vocês no próximo.